Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência Divulgação dos Resultados do Quarto Trimestre de 2025 da Unicasa Indústria de Móveis S.A. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, localizado no ícone do globo na parte inferior da sua tela, e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site RI da companhia, ri.unicasamoveis.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone do chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unicasa Indústria de Imóveis S.A., constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unicasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença do executivo da companhia, Guilherme Possebon de Oliveira, diretor de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao senhor Guilherme. Boa tarde. Na apresentação de hoje, falarei do desempenho e das variações anuais. Assim, podemos passar ao slide 4 para abordar o desempenho de vendas. Neste ano, realizamos alterações relevantes em termos de produtos em todas as nossas marcas, o que nos permitiu registrar crescimento de 10,5% na receita das lojas no critério Mesmas Lojas. A ampliação da capacidade da fábrica permitiu que os produtos da NIO e Casa Brasileira passassem a ser editáveis nos 3 eixos, assim como já ocorria na Delano. Além disso, esse ano foi um período de consolidação do novo closet da Delano, lançado no segundo trimestre de 2024. Durante 2025, fizemos alterações na condução dos nossos negócios nos segmentos multimarcas, corporativo e na exportação, que pavimentaram o desempenho desses canais. Além disso, a maior flexibilidade em nossos produtos foi um fator que contribuiu significativamente para aumentarmos nossa penetração no mercado multimarcas. Voltando ao desempenho das lojas exclusivas, apesar do crescimento de receita e de volume, as lojas fechadas reduziram a receita em 18 milhões de reais. As lojas fechadas, ao longo de 2025, contribuíram com a redução de 8 milhões na receita do ano. Assim, o ano de 2026 carrega menos impacto de redução de receita causada por fechamentos em exercícios anteriores do que o ano de 2025. Conforme apresentado nos releases de resultado trimestrais ao longo do ano, a representatividade da receita de showroom em 2025 foi superior às médias históricas. Pelo lado negativo, as receitas de showroom impactam nossa margem, pois praticamos preços incentivados, visto que esse produto possui características diferentes daquele instalado na residência dos nossos consumidores, principalmente no quesito da demonstração da gama de acessórios disponíveis. Por outro lado, showrooms renovados impulsionam o desempenho das nossas lojas. Em 2025, cerca de 19% da receita consolidada da companhia foi oriunda dos Estados Unidos.
E os negócios com esse país foi marcado por muita incerteza devido à elevada volatilidade regulatória. Em abril, o governo federal dos Estados Unidos anunciou tarifas globais de 10% sobre os produtos por nós exportados ao mercado norte-americano. Em agosto, incrementou a tarifa, adicionando mais 40%, ambas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Depois, em outubro, instituiu 25% de tarifa sobre produtos vinculados à cadeia de imóveis, com base na seção 232 do Trade Inspection Act de 1962, com vigência até 1º de janeiro de 2026, quando passaria a ser de 50%. E, posteriormente, no dia 31 de dezembro de 2025, ampliou a aplicação da tarifa de 25% até 1º de janeiro de 2027. Em fevereiro de 2026, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou ilegais as tarifas criadas pelo presidente dos Estados Unidos com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Assim, o presidente dos Estados Unidos, no mesmo dia, criou uma tarifa de 10% baseada na seção 122 do Trade Act de 1974. Portanto, hoje, as tarifas aplicadas aos nossos produtos que entram nos Estados Unidos são as seguintes: 25% para cozinhas e banheiros, com vigência até 1º de janeiro de 2027, quando passará a 50%, e 10% para os demais itens, que cairá em agosto e dependerá de aprovação do Congresso americano para continuar vigente. Como nossa concorrência no mercado americano ocorre com marcas brasileiras e europeias, tivemos que acompanhar as movimentações das tarifas aplicadas ao Brasil, ao continente europeu e a eventuais países específicos, analisando os movimentos de precificação para o consumidor, que, atento aos movimentos, aumentou a quantidade de marcas cotadas e a busca por produtos alternativos, o que impactou o preço final. De uma forma geral, observamos que passamos a vender mais em Miami e em Nova York. Entretanto, praticamos descontos maiores do que a média. O incremento na assinatura de contratos com o consumidor nessas operações foi de 60%. No mercado de Orlando, tivemos um movimento inverso e decidimos por encerrar a operação. Assim, reconhecemos no resultado despesas de R$ 4 milhões referente à baixa de impostos diferidos, fundo de comércio pagos na aquisição da operação, custos de encerramento do contrato de aluguel e ativos imobilizados. Ainda há clientes da loja a serem entregues, que serão atendidos por nossa equipe de Miami. Passando ao slide 5, vemos que nossa rede de distribuição no mercado interno diminuiu em 4 pontos de venda. Importante mencionar que em 2025 reforçamos nossa equipe de novos negócios, buscando aumentar o potencial de abertura de lojas. Firmamos compromisso contratual com 5 novas lojas da Delano, uma New e 3 Casa Brasileira, todas com previsão de abertura em 2026. No slide 6, apresentamos o resumo do resultado do trimestre. Na margem bruta, além do impacto das vendas de showroom, é importante mencionar a depreciação dos novos equipamentos, a venda de matéria-prima fora de linha no segundo trimestre e o aumento de gastos com o pessoal, pois tivemos que desativar um equipamento na fábrica para reformas estruturais e deslocar parte da produção para equipamentos menos produtivos e com maior necessidade de capital humano. A máquina em questão voltou a operar regularmente no final de 2025. As despesas com contingências foram o principal fator que contribuiu para o aumento das despesas operacionais. Nessa rúbrica, o principal efeito foi o atendimento a clientes de uma rede de lojas que encerrou em 2024. Para 2026, esperamos poucas contingências oriundas das lojas fechadas ao longo de 2025.
Nas outras despesas operacionais, o destaque foi a baixa pelo fechamento da loja de Orlando. Já nas receitas, o impacto positivo veio da recuperação extraordinária de aproximadamente 6 milhões de reais em créditos tributários. No resultado financeiro, o principal impacto foi a variação cambial. Em 2025, tivemos despesa de 2 milhões de reais e em 2024 tivemos receita de 2 milhões e meio. Além disso, o impacto do juro da dívida em 2025 teve um acréscimo de despesa de 4 milhões. Na linha de imposto de renda, os principais impactos são oriundos da nossa operação nos Estados Unidos, devido à reversão do imposto de renda diferido da loja de Orlando, devido ao seu encerramento, e à suspensão do reconhecimento de imposto de renda diferido nas operações remanescentes. No slide 7, ao analisarmos o fluxo de caixa, podemos observar que, apesar do prejuízo líquido no período, geramos 23 milhões de reais nas atividades operacionais, enquanto as disponibilidades totais geradas pelas atividades operacionais atingiram quase 27 milhões de reais, quase o dobro do ano de 2024. Os investimentos em ativo imobilizado continuam altos, conforme nosso planejamento estratégico, e atingiram 38 milhões de reais no ano. Nas atividades de financiamento, captamos 62 milhões de reais em 2025, oriundos da conclusão da segunda e terceira tranche da captação junto ao FINEP, iniciada em 2023, e das captações de 35 milhões junto ao BNDES e de 10 milhões junto ao BRDE, ambas na esteira de programas criados pelos governos federal e estadual, respectivamente, para empresas exportadoras impactadas pelas tarifas de importação criadas pelo governo dos Estados Unidos. Concluímos o ano com dívida líquida de 67 milhões. Entendemos que os níveis atuais de financiamento estão de acordo com o momento de investimentos previstos no planejamento estratégico da companhia. A dívida tem perfil alongado e, portanto, entendemos que ela não coloca em risco a saúde financeira da companhia. Agradeço aos acionistas, lojistas, colaboradores, fornecedores e demais parceiros pelo fechamento de mais um ano. Passo a palavra à operadora para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa primeira pergunta. Recebemos a nossa primeira pergunta. É do senhor Eugênio, acionista. Considerando o aumento relevante de custos com pessoal, depreciação e ineficiências operacionais na fábrica, quais mudanças estão sendo implementadas para melhorar a produtividade e diluir custos em 2026? Boa tarde, Eugênio. Em relação à nossa margem, os dois principais fatores que impactaram ela no ano de 2025 foi a representatividade de showroom na receita da empresa e a despesa de pessoal, né? Então, em relação ao showroom, a gente teve um ano de 25 onde a representatividade foi considerável, então, naturalmente, há uma redução de margem, porque a gente pratica preços incentivados nessa linha de produto, né? Então, ele é um produto que vem com menos margem e acaba prejudicando um pouco a margem da empresa aí quando tem muito showroom. Já na despesa de pessoal, conforme eu comentei ali na mensagem da administração, tanto do release quanto do relatório da administração, a gente fez durante o ano de 25 uma reforma de um equipamento bem importante aqui na fábrica. E a produção que acontecia nele
teve que ser derivada para um outro equipamento que exigiu mais contratação de pessoas e gastos com horas extras, né? Então, a gente teve um custo extra de pessoal nesse ano de 2025. Uma outra questão importante de mencionar aqui, aproveitando a pergunta, é que esses novos equipamentos que acabam trazendo também um acréscimo de depreciação e também ajudando na piora da margem, né? É que eles nos permitiram ampliar a gama de produtos da NIO e da Casa Brasileira. Sem esses equipamentos, a gente não teria conseguido performar os crescimentos de receita que a gente teve esse ano nessas duas marcas. Então, a gente está pro ano de 2026, tem perspectivas de que a margem melhore, né? Claro que a gente tem que acompanhar os desdobramentos aí lá da guerra do Irã, porque a gente já está começando a ver alguns impactos em aumento de preço de matéria-prima. Então a gente vai ter que monitorar bem de perto para acompanhar a variação desses custos, tá? Obrigado, gente. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Recebemos da senhora Ellen a seguinte pergunta. Apesar do prejuízo contábil, a companhia apresentou geração de caixa operacional positiva. Como explica essa diferença? Boa tarde, Ellen. Se tu acompanhar lá no fluxo de caixa divulgado, tu vai perceber que a gente teve um prejuízo no ano de 11 milhões e meio de reais e a geração operacional de caixa atingiu 26, quase 27 milhões de reais, né? Isso se deve em grande parte a despesas não caixa, né? Ajustes contábeis que a gente fez ao longo do exercício, alguma parte por conta do fechamento da loja de Orlando, conforme a gente comentou na mensagem de administração, e também porque a depreciação nesse ano atingiu ali quase 18 milhões de reais. Então, são despesas que não afetam caixa. Então, quando a gente olha a geração operacional de caixa, ela é bem positiva nesse ano, né? Outro ponto importante a mencionar na geração de caixa do ano é que no final do ano, no final de 2025, a gente teve um reajuste de preço. E isso motivou a antecipação de pagamentos por parte dos nossos clientes para se proteger desse aumento. Tá? Esses foram os principais fatores que contribuíram para uma geração de caixa bem positiva do ano. Obrigado. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Recebemos do senhor Rogério, acionista, a seguinte pergunta. Poderiam comentar a decisão relacionada ao fechamento de algumas lojas exclusivas e como a companhia enxerga a recomposição dessa receita nos próximos períodos?
Boa tarde, Rogério. Em relação ao fechamento das lojas, a decisão, né, de fechar uma loja, ela é sempre tentada, a gente sempre tenta evitar o fechamento de loja, né? Mas em alguns momentos ele acaba sendo inevitável. E diversos fatores contribuem para essa decisão, alguns por conta da empresa, alguns por conta do próprio lojista, né? Então, para te citar alguns dos motivos que levaram ao fechamento de loja nos últimos períodos, eles envolvem atendimento abaixo do padrão necessário para a marca, execução de posicionamento equivocado, posicionamento de marca, né? Divergências estratégicas e o próprio desempenho do lojista também ocasiona fechamento de loja, né? Em relação à recomposição que tu comenta, a gente fez durante o ano de 25 alguns ajustes, né? Ampliamos a nossa equipe de novos negócios e conseguimos firmar para o ano de 2026. A gente tem lojas importantes abrindo durante o ano de 2026, né? Eu comentei ali na mensagem da administração que a gente tem 5 novas lojas da Delano, uma da Nil e 3 casas brasileiras. São lojas bem importantes em mercados importantes que a gente entende que tende a impulsionar o desempenho dessas marcas, tá? Importante mencionar que essas lojas, elas abrem em 2026 e pelo prazo natural de maturação delas até gerar a selim aqui na fábrica, a gente está falando de uma geração de selim interessante, relevante para o ano de 2027, tá? Obrigado, Rogério. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Agradeço a presença de todos. Para informações adicionais, por favor, entrar em contato com a nossa área de relações com investidores. Muito obrigado. Boa final de semana a todos. A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2025 da Unicasa está encerrada. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde.